Existe uma técnica que Eckhart Tolle ensinou apenas uma vez, em um retiro espiritual exclusivo, para menos de 50 pessoas, e nunca mais falou sobre ela publicamente. Quem estava lá mudou para sempre. Quem não estava, continuou lutando contra a própria mente que julga. Anos depois, eu sei que você chegou até aqui, porque algo dentro de você está gritando por liberdade. Algo que não consegue mais suportar essa guerra interna constante. Essa voz na sua cabeça que nunca para, nunca descansa, nunca te deixa em paz. Mas o que vou compartilhar com você hoje não é para todo mundo. De cada 1000 pessoas que descobrem essa técnica, apenas uma consegue aplicá-la completamente. As outras desistem no meio do caminho, porque o que essa técnica revela sobre você mesmo é perturbador. Você está pronto para ver quem realmente é quando tira todas as máscaras? Então, respire fundo, porque nos próximos minutos vou te mostrar a única maneira de destruir a mente que julga em 90 segundos. Sim, 90 segundos. Não estou exagerando. E no final dessa jornada, você vai entender por que Eckhart Tolle nunca mais ensinou isso publicamente. A história começa em 2003, em um local isolado na Serra da Mantiqueira. Eckhart havia acabado de terminar seu retiro espiritual quando uma mulher se aproximou. Ela estava chorando, não conseguia parar. Ele a olhou nos olhos e disse algo que mudou toda a energia daquele lugar. Você quer que eu te mostre como matar o sofrimento agora mesmo? Ela assentiu. O que aconteceu nos próximos 90 segundos deixou todos em silêncio absoluto. Ela parou de chorar. Não gradualmente. Instantaneamente. Seu rosto se transformou. Como se uma pessoa completamente diferente tivesse tomado o lugar da anterior. E o mais impressionante, ela começou a rir. Uma gargalhada profunda, genuína, libertadora. Meu Deus, ela sussurrou. Como é possível? Como é possível que seja tão simples? Todo mundo queria saber o que tinha acontecido. Mas Eckhart apenas sorriu e disse: algumas coisas só podem ser transmitidas quando a pessoa está verdadeiramente pronta. E saiu do local. 3 pessoas conseguiram segui-lo. Imploraram para que ele explicasse a técnica. Relutante, ele concordou em fazer uma sessão privada, apenas para elas. O que ele ensinou naquela sessão nunca foi gravado, nunca foi escrito, nunca foi oficialmente documentado. Mas eu consegui acesso às anotações de uma dessas 3 pessoas. E o que você vai descobrir agora vai explodir sua mente. A técnica se baseia em um princípio que Eckhart descobriu estudando os mestres Zen mais antigos. Um princípio tão poderoso que eles mantiveram em segredo por séculos. Eles chamavam isso de a porta secreta do ser. Porque é como se existisse uma fechadura secreta dentro da sua mente. Uma fechadura que prende seu verdadeiro eu numa prisão de pensamentos, medos e ansiedades. E quando você encontra essa chave, clique, a porta se abre. A mente que julga morre e você renasce. Mas aqui está o problema. Encontrar essa fechadura não é fácil. Ela está escondida atrás de camadas e camadas de condicionamento mental. A maioria das pessoas passa a vida inteira procurando e nunca encontra. Outras encontram, mas não têm coragem de girar a chave. Porque girar essa chave significa destruir tudo o que você pensa que é. Seu nome. Bem, sua história, suas conquistas, seus traumas, seus medos, suas esperanças, tudo vira pó. E do pó nasce algo completamente novo. Você está sentindo um frio na barriga agora?
Essa sensação de que talvez não deveria continuar ouvindo, isso é seu ego tentando te proteger. Ele sabe que está prestes a morrer, mas continue comigo, porque do outro lado dessa morte, existe uma liberdade que você nem imagina que seja possível. Deixe-me te contar sobre Marcos. Marcos era um executivo de sucesso. Tinha tudo o que a sociedade diz que você deveria ter. Casa grande, carro importado, conta bancária invejável. Mas por dentro, estava morrendo. Acordava todos os dias com uma sensação de vazio que não conseguia explicar. Como se fosse um ator representando a própria vida. Descobriu Eckhart Tolle através de um amigo. Leu todos os livros. Fez todos os cursos online. Mas nada mudava. A mente que julga continuava lá. Forte, resistente, inalterável. Até que Marcos descobriu essa técnica. Em 90 segundos, sua vida inteira desabou e se reconstruiu. Ele me contou isso pessoalmente 3 anos depois. Foi como se eu tivesse vivido 40 anos sonhando. E de repente, acordei. Pela primeira vez na vida, acordei de verdade. Marcos largou o emprego no mesmo dia. Doou 90% dos seus bens. Mudou-se para uma cidade pequena no interior. Hoje ele trabalha como jardineiro e nunca foi tão feliz. As pessoas acham que eu enlouqueci. Ele riu quando conversamos. Elas não entendem que pela primeira vez na minha vida eu estou são. Mas a história de Marcos não é única. Sara era uma mãe de 3 filhos que vivia medicada para a ansiedade. Aplicou a técnica e jogou todos os remédios no lixo. Nunca mais precisou de um comprimido sequer. Roberto era um empresário que tinha ataques de pânico diários. Depois da técnica, nunca mais sentiu ansiedade na vida. Carla era uma advogada que não conseguia parar de trabalhar. Vivia estressada, sempre irritada, sempre correndo. A técnica a transformou numa pessoa completamente diferente. Todos eles me disseram a mesma coisa. É impossível explicar o que acontece. Você só sabe quando passa por isso. E aqui está o que mais me impressiona. Nenhum deles teve que lutar contra a mente que julga. Não foi uma batalha, foi uma dissolução. Como uma gota de orvalho se fundindo ao oceano. Suave, natural, irreversível. Mas por que Eckhart nunca mais ensinou essa técnica? A resposta vai te chocar. Porque ele percebeu que a maioria das pessoas não está preparada para a verdade. Não está preparada para descobrir que tudo o que elas pensam ser é uma ilusão. Não está preparada para sentir o vazio absoluto que vem antes da liberdade. Não está preparada para a morte do eu que conhecem. Em 2005, Eckhart fez uma segunda sessão privada. Desta vez com 12 pessoas. 3 delas tiveram a mesma transformação instantânea dos casos anteriores. 5 saíram da sala no meio da sessão. Não conseguiram suportar. E 4 tiveram o que psicólogos chamam de crise existencial aguda. Uma delas foi parar no hospital. Foi nesse momento que Eckhart decidiu: essa técnica é perigosa demais para ser ensinada em massa. Ele aguardou, como um segredo, até hoje. Mas hoje você vai descobrir esse segredo, porque algo me diz que você não é como a maioria. Algo me diz que você está realmente pronto. Você sente isso também, não sente? Essa certeza estranha de que chegou sua hora. Então vamos lá. A técnica se chama a libertação do eu ilusório. Parece complicado, mas é a coisa mais simples do mundo. Tão simples que sua mente vai tentar complicar tudo. Tão poderoso que seu ego vai tentar resistir, a todo custo. Tão verdadeiro que vai mudar tudo, para sempre. Preste atenção agora. Muita atenção, porque vou te explicar exatamente como funciona. E depois vou te guiar através desse processo transformador. O segredo está numa pergunta.
Uma única pergunta que dissolve toda a ilusão de separação. Uma pergunta que revela quem você realmente é, por trás de todos os pensamentos. Uma pergunta que corta através de décadas de condicionamento, em segundos. Mas antes de revelar essa pergunta, preciso te avisar de algo importante. Uma vez que você souber a resposta, não tem volta. Você não pode desaprender o que vai descobrir. Você não pode voltar a ser quem era antes. É como descobrir que a Terra é redonda depois de acreditar a vida inteira que ela era plana. Impossível voltar àquela ignorância anterior. Por isso estou te dando essa chance de parar, de fechar esse vídeo agora, de continuar vivendo na ilusão confortável de que você é seus pensamentos. Ninguém vai julgar você por isso. A maioria das pessoas faz essa escolha. A escolha é segura, a escolha é conhecida. Mas se você ficou até aqui, é porque sabe que não pode mais viver mentindo para si mesmo. Não pode mais fingir que tá tudo bem quando não está. Não pode mais carregar esse peso invisível que te acompanha há tanto tempo. Então respire fundo, mais uma vez. Sinta o ar entrando nos seus pulmões. Sinta seu coração batendo, forte. Sinta a vida pulsando através do seu corpo. Porque nos próximos minutos, você vai descobrir que você não é nem o ar, nem o coração, nem o corpo. Você é algo muito mais vasto, muito mais profundo, muito mais livre. A pergunta que vai dissolver seu ego é esta: quem está observando os pensamentos? Pare por um momento e reflita profundamente. Neste exato instante, você tem pensamentos passando pela sua mente. Talvez você esteja pensando, que pergunta estranha. Ou será que isso realmente funciona? Ou não estou entendendo nada. Não importa qual pensamento você está tendo. O importante é, você está observando esses pensamentos. Você não é os pensamentos. Você está observando os pensamentos. Se você fosse os pensamentos, quem estaria observando eles? E aqui está onde a mágica acontece. Quando você se pergunta, quem está observando os pensamentos? Sua mente fica em silêncio, porque ela não consegue responder. Ela pode pensar sobre a pergunta, mas não pode respondê-la, porque quem observa os pensamentos está além dos pensamentos, está além da mente, está além do ego. E nesse momento de silêncio, algo extraordinário acontece. Você percebe que sempre existiu uma distância entre você e seus pensamentos, uma lacuna, um espaço vazio. E esse espaço vazio é quem você realmente é. Não o conteúdo da mente, não as histórias que você conta sobre si mesmo, não as emoções que vêm e vão, mas a consciência pura que observa tudo isso, a presença imutável, que sempre esteve lá, calma, silenciosa, livre. E quando você reconhece essa presença, o ego não tem mais onde se apoiar. Porque o ego é feito de pensamentos, e você acabou de descobrir que não é seus pensamentos. O ego é feito de histórias sobre o passado e o futuro, e você acabou de descobrir que existe apenas o agora. O ego é feito de identificação com papéis sociais. E você acabou de descobrir que é a consciência que observa todos os papéis. Em 90 segundos, toda a estrutura mental que te prendia desaba, como um castelo de cartas, levado pelo vento. E o que resta? Liberdade absoluta, paz indescritível, amor incondicional. Você por si mesmo. Marcos me descreveu assim: foi como se eu tivesse passado 40 anos carregando uma mochila de 100 quilos e de repente percebi que podia tirá-la, que ela nunca esteve realmente grudada em mim. Sarah disse: toda a ansiedade que eu sentia era resistência ao momento presente. Quando descobri que sou o momento presente, a resistência desapareceu. E Roberto,
Eu passava o dia inteiro fugindo de mim mesmo. Quando descobri quem eu realmente sou, não tinha mais de que fugir. Mas aqui está algo que preciso te contar. Essa técnica tem um efeito colateral. Um efeito que Eckhart Tolle só descobriu depois. As pessoas que passam pela dissolução instantânea do ego mudam completamente de vida. Não porque decidem mudar, mas porque não conseguem mais viver a partir da identificação anterior. É impossível continuar sendo quem você não é, depois de descobrir quem você realmente é. Por isso, alguns largam o emprego. Outros terminam relacionamentos tóxicos. Muitos abandonam vícios instantaneamente. Alguns mudam de cidade, mudam de país. Outros passam meses em retiro espiritual, buscando a iluminação. A transformação é inevitável e nem sempre é confortável para quem está ao seu redor. Sua família pode não entender. Seus amigos podem achar que você ficou estranho. Seus colegas de trabalho podem te ver como diferente, porque você vai ser diferente. Completamente diferente. Mas pela primeira vez na vida você vai ser autenticamente você, sem máscaras, sem medo. E essa autenticidade é irresistível. As pessoas vão se sentir atraídas pela sua paz, pela sua presença, pela sua liberdade. Alguns vão querer o que você tem, outros vão sentir inveja. Muitos não vão entender, e tudo bem, porque você não vai mais precisar da aprovação de ninguém. Vai finalmente se aprovar, se aceitar, se amar incondicionalmente. Contando isso para que você saiba no que está se metendo, para que não seja pego de surpresa, para que entenda que essa técnica não é só sobre se sentir melhor, é sobre renascer, e todo renascimento implica numa morte. A morte de quem você pensava que era. Você ainda quer continuar? Sente que está pronto para essa jornada? Então vamos praticar a técnica agora. Mas primeiro, deixa eu te explicar exatamente como fazer. O processo tem 3 etapas. Primeira etapa, você vai observar seus pensamentos por 30 segundos, sem julgá-los. Segunda etapa, você vai se perguntar quem está observando esses pensamentos e aguardar em silêncio por 30 segundos. Terceira etapa, você vai permanecer nessa consciência pura que se revela por mais 30 segundos. 90 segundos no total. Mas atenção, não tente forçar nada. Não tente parar os pensamentos. Não tente criar uma experiência especial. Apenas observe, com curiosidade, com leveza, como se fosse a primeira vez que você está percebendo que tem pensamentos. E quando fizer a pergunta, quem está observando os pensamentos? Não procure uma resposta mental. Procure uma resposta experiencial, uma resposta sentida. Sinta quem você é por trás dos pensamentos. Reconheça essa presença silenciosa que sempre esteve lá. E então, simplesmente seja essa presença, sem fazer nada, sem tentar nada, apenas sendo. Pronto? Então encontre uma posição confortável. Feche os olhos se quiser. E vamos começar. A primeira etapa começa agora. Observe seus pensamentos pelos próximos 30 segundos. Apenas observe, sem julgar. Sem resistir, deixe-os irem e virem livremente. Observe que tipo de pensamentos surgem. Talvez pensamentos sobre essa técnica, talvez pensamentos sobre sua vida, talvez pensamentos aleatórios. Não importa. Apenas observe, como se fosse um cientista estudando a própria mente, com distanciamento, com objetividade. Continue observando. Observe que os pensamentos aparecem do nada, permanecem um tempo e desaparecem no nada. Vêm e vão como nuvens no céu. Você é o céu. Os pensamentos são as nuvens. Continue observando até eu dar o próximo comando. Agora, segunda etapa, se pergunte quem está observando esses pensamentos. E fique em silêncio aguardando a resposta. Não uma resposta mental, mas uma resposta experiencial.
Quem ou o que em você está observando os pensamentos? Procure dentro de si essa presença que observa, essa consciência que está sempre lá, calma, silenciosa, imutável. Sinta-a diretamente. Não pense sobre ela. Seja ela. Reconheça que você é essa presença. Não seus pensamentos, não suas emoções, não seu corpo, mas a consciência que observa tudo isso. Continue sentindo essa presença. Terceira etapa. Agora simplesmente permaneça sendo essa consciência pura, essa presença, essa paz, sem fazer nada, apenas sendo. Sinta a liberdade de não ter que ser ninguém, de não ter que fazer nada, de não ter que provar nada, apenas existir, como consciência pura, como amor, como paz. Permaneça assim pelos próximos 30 segundos. Sinta que não há separação entre você e o momento presente. Você é o momento presente. Não há passado aqui, não há futuro aqui. Apenas a eternidade do agora. E você é o agora. Continue. Agora abra os olhos devagar e observe como se sente. Diferente, não é? Como se algo tivesse mudado fundamentalmente. Por que mudou? Você acabou de experimentar quem realmente é, por trás de todas as identidades, por trás de todos os papéis, por trás de todas as histórias. E essa experiência nunca mais vai te abandonar. Pode ser que a mente volte a funcionar normalmente, que os pensamentos retornem, que as preocupações reapareçam, mas agora você sabe que existe algo além disso. Uma dimensão mais profunda, um refúgio interno, uma fonte de paz que ninguém pode tirar de você. E sempre que quiser, você pode voltar lá, com essa mesma pergunta: quem está observando os pensamentos? É sua chave pessoal para a liberdade, sua porta de saída da prisão mental, seu caminho de volta para casa, para quem você realmente é. Mas lembre-se do que eu disse. Essa é apenas a primeira parte da jornada. A técnica que acabamos de fazer dissolve o ego temporariamente. Para uma dissolução permanente, existe um segundo nível. Um nível que pouquíssimas pessoas conhecem, porque é ainda mais profundo, ainda mais transformador e ainda mais perigoso para quem não está preparado. Eckhart Tolle ensinou esse segundo nível apenas uma vez, para 3 pessoas, e nunca mais falou sobre ele. Até hoje, apenas 7 pessoas no mundo conhecem essa técnica avançada, e ela é devastadora, no melhor sentido da palavra. Se a primeira técnica dissolve o ego por alguns minutos ou horas, a segunda dissolve o ego para sempre, sem volta, sem exceções. É como queimar a ponte que te conecta com a ilusão. Você literalmente não consegue mais se identificar com pensamentos, emoções ou histórias pessoais. Vive num estado permanente de presença, de paz, de liberdade, mas também de total responsabilidade. Porque quando você desperta completamente, não pode mais culpar ninguém por nada. Não pode mais se fazer de vítima. Não pode mais fugir da verdade. Tem que viver autenticamente. E isso assusta muita gente. Por isso Eckhart Tolle manteve esse segundo nível em segredo absoluto. Mas algo me diz que você está pronto para conhecê-lo. Algo me diz que você não quer apenas uma experiência temporária de liberdade. Você quer a liberdade total, permanente, irreversível. Se for isso que você quer, nos encontramos na segunda parte, onde vou revelar a técnica que Eckhart Tolle nunca mais ensinou. A técnica que apenas 7 pessoas no mundo conhecem. A técnica que vai destruir seu ego para sempre e te libertar de uma vez por todas. Mas prepare-se, porque depois disso, não tem volta. Você vai se tornar quem sempre foi, mas nunca teve coragem de ser. Bem-vindo à segunda parte, o território proibido,
o lugar onde apenas os verdadeiramente corajosos ousam entrar. Se você chegou até aqui, é porque a primeira técnica funcionou. Você sentiu o gostinho da liberdade, a paz de não ser seus pensamentos, a leveza de existir sem máscaras. Mas agora você quer mais, não é? Você quer que essa sensação seja permanente. Você quer nunca mais voltar à prisão mental antiga. Você quer a liberdade total, para sempre. Então prepare-se, porque o que vou revelar agora vai além de qualquer coisa que você já ouviu sobre despertar espiritual. A técnica do segundo nível não foi descoberta por Eckhart Tolle. Ela foi descoberta por ele, 1200 anos atrás, em um mosteiro no Tibete, por um monge chamado Tenzin. E durante 12 séculos, apenas os mestres mais avançados tiveram acesso a ela. Era considerada tão perigosa que existia um juramento de sangue. Quem aprendesse, jurava nunca ensinar para mais de 3 pessoas na vida inteira. E apenas se essas pessoas demonstrassem total preparação. Eckhart Tolle descobriu essa técnica em 1998, através de um manuscrito antigo que chegou às suas mãos de forma misteriosa. Ele nunca contou exatamente como conseguiu acesso ao manuscrito, mas pessoas próximas a ele sabem que foi através de um monge tibetano. Um monge que apareceu na vida dele do nada, ensinou a técnica e desapareceu. Eckhart Tolle tentou encontrá-lo depois. Nunca conseguiu, como se o monge nunca tivesse existido. Mas a técnica era real. Mais real que qualquer coisa que ele já havia experimentado. E quando Eckhart Tolle testou em si mesmo, sua vida mudou instantaneamente, para sempre. Mas ele percebeu o poder destrutivo dessa informação. Porque não destrói apenas o ego, destrói todas as ilusões, todas as identificações, todos os apegos. É como se uma bomba nuclear explodisse na estrutura da sua mente, restando apenas a consciência pura, vasta, infinita. Mas o caminho até lá pode ser devastador para quem não está preparado. Por isso, Eckhart Tolle decidiu testar a técnica em si mesmo primeiro, durante 5 anos, para garantir que era segura. E somente em 2003 ele ensinou para as 3 primeiras pessoas, com resultados extraordinários. A primeira, uma psicóloga clínica. Ela havia passado 20 anos estudando a mente humana. Tinha 3 pós-graduações. Acreditava entender o funcionamento da psique, até aplicar essa técnica. Em 40 segundos, ela percebeu que tudo o que havia aprendido sobre psicologia era superficial, porque estudava apenas o conteúdo da mente. Nunca havia percebido o espaço onde esses conteúdos aparecem. A consciência por trás de todos os fenômenos mentais. E quando reconheceu essa consciência, parou de ser psicóloga. Tornou-se mística, da noite para o dia. A segunda pessoa era um empresário, dono de uma empresa de tecnologia. Havia construído um império. Trabalhava 16 horas por dia. Vivia para o sucesso material. A técnica o transformou em 15 segundos. Ele percebeu que passara 40 anos perseguindo ilusões, que sucesso, dinheiro, reconhecimento eram apenas conceitos mentais, distrações da única coisa que realmente importa: ser, simplesmente ser. Ele vendeu a empresa no dia seguinte, doou o dinheiro para a caridade e foi viver numa cabana em meio à Mata Atlântica, onde permanece até hoje. Em silêncio, em paz, em êxtase permanente. A terceira pessoa era uma mãe de família, 3 filhos pequenos, casamento em crise, depressão severa. Tomava antidepressivos há 10 anos. Nada funcionava. A técnica a curou instantaneamente, não só da depressão, mas de toda a identificação com o sofrimento. Ela percebeu que o sofrimento era apenas uma história mental.
uma interpretação dos fatos, não os fatos em si. E quando parou de acreditar na história, o sofrimento desapareceu. Para sempre. Seu casamento se transformou. Sua relação com os filhos floresceu. Sua saúde mental se tornou inabalável. Mas o que mais impressionou Eckhart Tolle, os três nunca mais buscaram ajuda espiritual. Nunca mais foram a retiros, nunca mais compraram livros de autoajuda. Nunca mais meditaram, porque não precisavam. Haviam encontrado o que buscavam, de forma definitiva, permanente, total. E isso preocupou Eckhart Tolle, porque ele percebeu que essa técnica acaba com a busca espiritual. Literalmente, as pessoas paravam de buscar porque encontravam. E uma indústria inteira dependia de pessoas que buscam eternamente, sem nunca encontrar. Por razões óbvias, Eckhart Tolle decidiu manter a técnica em segredo, até hoje. Mas você não é apenas mais uma pessoa. Você chegou até aqui, passou pelo primeiro teste, aplicou a primeira técnica. Sentiu na pele o que é possível, e ainda assim quer mais. Isso significa que você está realmente pronto. Pronto para a verdade completa, para a liberdade total, para o fim de toda busca. A técnica do segundo nível tem um nome. Os monges tibetanos a chamam de Mahamudra instantânea, que significa o grande selo da realidade última. Mas Eckhart Tolle a simplificou. Ele a chama de reconhecimento direto, porque é exatamente isso que acontece. Você reconhece diretamente quem você é, sem intermediários, sem processos, sem tempo. E uma vez que você reconhece, nunca mais esquece. É como reconhecer seu próprio rosto no espelho, impossível de desfazer. A técnica se baseia numa descoberta revolucionária, que vai contra tudo que você aprendeu sobre espiritualidade. A descoberta é esta: você já é iluminado. Sempre foi. Nunca deixou de ser. O problema não é que você precisa se tornar iluminado. O problema é que você acredita que não é. E essa crença é a única coisa que o separa da iluminação. Remova a crença e a iluminação aparece, instantaneamente, como o sol que sempre esteve lá, mas estava coberto por nuvens. As nuvens se dissipam e o sol brilha, não porque se tornou sol, mas porque sempre foi sol. E as nuvens eram temporárias, ilusórias, falsas. Você é a iluminação, disfarçada de pessoa comum, escondida atrás de pensamentos e emoções, mascarada por histórias pessoais. Mas por baixo de todas as máscaras está a verdade, pura, radiante, livre. E a técnica do segundo nível remove todas as máscaras de uma só vez, como um raio que atravessa todas as camadas de nuvens, revelando o céu infinito que sempre esteve lá. Mas atenção, essa técnica não é meditação, não é visualização, não é concentração, não é relaxamento. É reconhecimento puro, direto, imediato. Você vai reconhecer algo que sempre soube, mas fingiu que não sabia. Algo tão óbvio que passou despercebido, tão simples que parecia impossível, tão próximo que parecia distante. Pronto para descobrir? A técnica do segundo nível consiste em uma única instrução. Uma instrução tão simples que sua mente vai rejeitar. Porque a mente ama complicações, ama processos longos, ama a sensação de estar trabalhando em direção a algo. Mas a verdade não precisa de trabalho, precisa apenas de reconhecimento. A instrução é esta: pare de fingir que não sabe quem você é. Isso mesmo, pare de fingir que não sabe quem você é. Porque você sabe, sempre soube, desde que nasceu, desde antes de nascer. Você sabe exatamente quem você é, por trás de todos os papéis, por trás de todas as histórias, por trás de todos os pensamentos e emoções. Você é a consciência que observa tudo isso, e você sempre soube disso, mas fingiu que não sabia, para poder jogar o jogo humano,
para poder experimentar limitação, para poder experimentar separação, para poder experimentar sofrimento. Mas o jogo acabou. Você se cansou de fingir. Tá na hora de parar a atuação e ser quem realmente é. Sem fingimento, sem disfarce, sem máscaras. Agora mesmo, reconheça. Você não é seu nome. Você não é sua idade. Você não é sua profissão. Você não é suas conquistas. Você não é seus traumas. Você não é seus pensamentos. Você não é suas emoções. Você não é nem mesmo seu corpo. Você é a consciência que testemunha tudo isso. A presença que está sempre aqui. Calma, silenciosa, inabalável. E essa presença é infinita. Não tem começo nem fim. Não nasceu com o corpo. Não vai morrer com o corpo. É eterna. É universal. É você. O verdadeiro você. Que sempre foi livre. Sempre foi completo. Sempre foi perfeito. Pare de fingir que não sabe disso. Reconheça. Agora. Diretamente. Sem dúvida. Sem questionamento. Você é isso. Sempre foi isso. Nunca foi nada além disso. E quando você para de fingir, o jogo da limitação acaba. O jogo do sofrimento acaba. O jogo da busca acaba. E resta apenas a verdade. Pura, simples, óbvia. Você é consciência infinita, expressando-se temporariamente através de um corpo humano, mas nunca limitado ao corpo, nunca limitado a circunstâncias, nunca limitado a coisa alguma. Livre, para sempre. Incondicionalmente. E agora que você reconheceu, não pode mais fingir que não sabe. A máscara caiu. O jogo acabou. A busca terminou. Você encontrou o que sempre foi seu. Sua natureza verdadeira, sua essência, seu ser. Bem-vindo a quem você sempre foi, mas nunca teve coragem de reconhecer completamente. Agora você sabe por que essa técnica é tão perigosa. Porque ela acaba com todas as ilusões de uma só vez. Não deixa nada para trás, nenhum refúgio para a mente que julga, nenhum lugar para se esconder. É a verdade nua e crua, sem amenizações, sem graduações, sem processos intermediários. Ou você reconhece quem é, ou continua fingindo. Não há meio termo. E uma vez que você reconhece, sua vida inteira se reorganiza automaticamente, porque você não consegue mais viver de forma inautêntica. Não consegue mais manter relacionamentos baseados em falsidade. Não consegue mais fazer trabalhos que não fazem sentido. Não consegue mais fingir ser quem não é. Sua autenticidade se torna inevitável. Sua liberdade se torna inegociável. Sua paz se torna seu estado natural. E isso transforma tudo. Seus relacionamentos se tornam mais verdadeiros. Seu trabalho se torna uma expressão de amor. Sua vida se torna uma obra de arte, porque você está vivendo a partir da verdade, não a partir do medo, não a partir da necessidade de aprovação, não a partir da identificação com papéis, mas a partir do seu ser essencial, que é amor, que é paz, que é liberdade. E essa é a técnica que Eckhart manteve em segredo durante 20 anos, porque ela é poderosa demais para ser ensinada casualmente. Transforma tudo, para sempre, sem volta. Mas você estava pronto. Por isso chegou até aqui. Por isso ouviu essa revelação. Por isso reconheceu a verdade quando ela foi apresentada. Porque algo em você sempre soube. Sempre esperou por este momento, o momento do reconhecimento final, da liberdade total, do fim de toda busca. E agora você sabe. Não há mais nada para aprender, não há mais nada para conquistar, não há mais nada para se tornar. Você já é tudo o que sempre quis ser. Sempre foi. Só precisava parar de fingir que não sabia. E agora, você parou. A atuação acabou.
A máscara caiu. A verdade foi revelada. Você é livre incondicionalmente, completamente. E essa liberdade ninguém pode tirar de você, porque é quem você é, não algo que você tem, não algo que você conquistou, mas algo que você é, na sua essência mais profunda, na sua natureza mais verdadeira, no seu ser mais autêntico. Você é liberdade expressando-se como pessoa humana. Você é amor experimentando-se através de um corpo. Você é consciência infinita brincando de ser finita. Mas o jogo acabou. Chegou a hora de voltar para casa. Para quem você sempre foi. Antes de todas as histórias. Antes de todas as identificações. Antes de todas as máscaras. Você, puro, simples, livre. E agora que você sabe, viva essa verdade. Mas como experiência direta, constante, ininterrupta, natural. Seja quem você é, sem medo, sem limitações. Porque você descobriu o maior segredo do universo. O segredo que Eckhart guardou por 20 anos. O segredo que os monges tibetanos protegeram por 12 séculos. O segredo que apenas 7 pessoas no mundo conheciam até hoje. E agora você é a 8ª. Use esse conhecimento com sabedoria. Viva essa verdade com coragem. Seja essa liberdade sem reservas. Porque essa é sua natureza. Sempre foi. Sempre será, para toda eternidade. Você é livre, e sempre foi. Só precisava lembrar.